galera, começar mais um bloco, tá? Recapitulando rapidinho o que nós vimos no bloco anterior. Pretérito plusquamperfeito, tá? Apesar do nome estranho, esquisito, grande, é tranquilo, tá? Formado pelo pretérito imperfeito do verbo haver, que nós temos aqui, né? Já vi, é só a terminaçãozinha igual ao português, mais o particípio do verbo principal. Nós vimos como é que é o particípio, né? Arreado, ir, ido, tá? Vamos partir para o exemplo agora da ideia realmente do verbo. Eu expliquei para vocês, né, quando nós fizemos a linha do tempo, que é quando nós temos duas ações no passado, ambas no passado, porém uma é mais antiga, uma aconteceu primeiro que a outra. Essa antiga, essa mais antiga, essa que ocorreu primeiro, é a que vai estar no pretérito plusquamperfeito. Vamos ver o exemplo. Mi madre había terminado la cena quando yo llegué. Ou seja, duas ações estão no passado. A minha mãe terminou, né? E eu cheguei. Porém, uma ação, ela é mais antiga, ela é primeira que a outra. E qual foi dessas duas aqui? O fato da minha mãe ter terminado o jantar, né? A cena, jantar, ou eu ter chegado? Vamos ver de novo. Mi madre había terminado la cena quando yo llegué. Ou seja, quando eu cheguei, a minha mãe já tinha terminado, tá? Se ela já tinha terminado quando eu cheguei, a ação dela ter terminado é anterior à minha, é primeiro que a minha ação. Então, nesse caso, eu tenho verbo haver, mi madre, ella, terceira pessoa do singular, então había, mais o verbo terminar, terminar, terceira conjugação, perdão, primeira conjugação, verbo terminado em AR, eu troco por ado, terminar, terminado, ok? Entendi a ideia e apliquei o tempo verbal, tranquilo? Próximo. Nosotros habíamos escrito la carta quando o professor nos llamó. Então, na minha cabeça, vamos colocar esse negócio na linha do tempo. O que aconteceu primeiro? O professor nos chamar ou nós escrevermos a carta? Né? Nesse caso, terminar, né, de escrever a carta. O que aconteceu primeiro? O professor chamar, certo? Claro que não. Vamos ver de novo. Nosotros habíamos escrito a carta quando o professor nos chamou. Ou seja, quando o professor nos chamou, nós já tínhamos terminado a carta. Qual é a ação anterior? Qual é a ação mais antiga? A de ter escrito a carta. Primeiro escrevemos a carta, depois o professor chamou. Como a ação de escrever a carta é a mais antiga, né? É no passado, é a que aconteceu primeiro, ela estará no pretérito plusquamperfeito. Então nós vamos ver nosotros, né? Se voltarmos aqui à tela anterior, nosotros habíamos. Beleza? Lembra que eu falei que eu vou trazer pra gente aqui verbos irregulares? O verbo escrever, né, como eu citei, é um exemplo, tá? Esse aqui eu coloquei propositalmente. Verbo escrever, poderia colocar escrevido, né? Mas estaria incorreto. Assim como em português vai ficar igual, escrito. Então eu tenho nosotros habíamos, mais o particípio, nesse caso irregular, do verbo escrever, escrito. Ok? Último exemplo. Tu havias cantado quando o Rui entrou no teatro. De novo, qual é a ação que aconteceu primeiro? O fato do Júlio ter entrado no teatro ou tu, né, ter cantado? A primeira ação vai ser tu havias cantado. Vamos perceber na frase? Tu havíamos cantado quando o Rui entrou no teatro. Ou seja, terminou a música, a apresentação, enfim, só depois Júlio entrou no teatro. Então, a ação de ter cantado, ter terminado de cantar, ela é anterior à ação do Júlio ter entrado no teatro. Ou seja, ela ocorreu primeiro. Como é a mais antiga, como ocorreu primeiro, ela estará no pretérito plusquamperfeito, tá? Tu havias, né? Como nós já vimos lá, vou até voltar para aqui, você não precisa ficar voltando aí. Havias,
tá? E o verbo cantar no particípio. Beleza, pessoal? Vimos que não é tão difícil, né? A única coisa que eu preciso lembrar é me localizar na linha do tempo. Duas ações no passado, uma mais antiga que a outra, ok? Bem, próximo tópico. Vamos falar de gerúndio. Nós já falamos hoje de infinitivo, né? Quando eu coloquei agora no quadro passado, né? Para fazer a transformação para o particípio. Nós vimos já o particípio, que foi necessário tanto no pretérito perfeito composto, como agora no pluscomperfeito. E nós vamos ver o gerúndio, tá? Nós temos as três formas aí. Infinitivo, particípio e gerúndio. Bem, de novo eu vou precisar do infinitivo, tá? Vou ter aqui, ó, AR, vou ter ER e vou ter IR, tá? Gerúndio se forma substituindo a terminação dos verbos. Os terminados em AR eu vou trocar por ando. Aqui. Os verbos terminados em ER eu vou trocar por, e aí, por favor, cuidado, tá? Em português eu troco ER por endo. Fazer, fazendo. Beber, bebendo. Escrever, escrevendo. Em espanhol há o acréscimo de uma letra. A letra I é iendo a terminação. Então, IR, iendo. E IR, assim como ER, também troca por iendo. Por favor, pessoal, isso aqui é um I, tá? Não confundam com L, pelo amor de Deus. Para não dar erro, tá? Então, muito fácil, tá? Basicamente igual a português. Ar, ando, iendo, ir, iendo. A única diferença é a inclusão do I. Então eu tenho aqui, ó, cantar, cantando, beber, bebiendo, bebir, bebiendo. Ok? Queria dar para vocês uma notícia, né? Falar assim, ó, pronto, acabou. Infelizmente não, tá? Tem um OBS aí, mas também que não é bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo, tá? Só tem que ter cuidado. Quando a raiz del verbo termina em vocal, la terminación del gerundio es yendo. Traduzindo, quando a raiz do verbo termina em vogal, qualquer vogal, a terminação do gerúndio é yendo com Y. Vou apagar aqui para poder entender. Bem, vou pegar esse verbo que está aqui do lado, tá? Os três verbos eu vou colocar aqui. Cantar. Quando eu fiz a mudança do infinitivo, que é a forma que ele está, para o gerúndio, nada mais fiz que cortar a terminação de infinitivo e trocar pela do gerúndio, tá? Beber foi a mesma coisa. Nada mais fiz que tirar a terminação do infinitivo. E por último, beber. Nada mais fiz que tirar terminação do infinitivo. Bem, desde que nós começamos a falar lá de verbo, né, no presente, eu falei, você com certeza sabe, se estou relembrando, que quando eu tiro a terminação do infinitivo, AR, ER e IR, o que me sobrou é chamado de raiz ou radical, tá? Depende da nomenclatura, alguns livros usam os dois, alguns livros usam um, outros usam outro, enfim, depende. Mas raiz e radical, eu estou falando os dois para que você tenha conhecimento total. Isso aqui, ó, é a raiz ou radical do verbo. Então eu tenho no cantar o cante, no beber o bebe, no beber, bibe, tá? Até o ver. Quando esse radical ele termina em consoante, pessoal, problema nenhum. É isso aqui que nós acabamos de ver. Porém, quando termina em vogal, há um problema, tá? Vamos primeiro ver um exemplo. Ler. Eu vou tirar a terminação de infinitivo. Tirei aqui, ó, o ER. O que me sobrou de radical é ler. E ler, a última letra é uma vogal.
toda vez que for uma vogal, tá? E isso só vai ocorrer em verbos de segunda e terceira conjugações, tá? Eu agora não estou lembrando aqui de nenhum verbo de primeira conjugação que aconteça isso. Pode até haver, tá? E se houver, depois de lembrar, eu volto aqui e falo rapidinho, tá? Mas não me vem à memória agora. São verbos de segunda e terceira conjugações que vai acontecer isso aqui. Então, a última letra do meu radical, da minha raiz, é uma vogal. E bem, qual é o problema de ser uma vogal? Bem, vou colocar aqui, ó. Ler. Se é segunda conjugação, a terminação de gerúndio que eu coloco é iendo. Cortei aqui e coloquei e acrescentei, né? Iendo. Então ficaria assim, né? Leyendo. Pessoal, qual é o problema, né? É racismo? É preconceito? Não, não é. Em espanhol, eles não permitem que em nenhuma palavra haja, né, 3 vogais juntas, tá? Exceto, tá? E a gente vai falar isso num próximo encontro, tritongo, tá? Mas depois nós vamos chegar lá, tá? Isso é outro caso. Então, eles não querem que haja 3 vogais juntas. Como resolver esse problema? Bem, para resolver, eu vou trocar a vogal por uma consoante. Já que eu não posso ter 3 vogais juntas, vou trocar uma vogal por consoante. Mas qual vogal? Bem, vou trocar o I. Mas por que o I? Porque, coincidentemente, existe uma consoante que ela tem, apesar de ser consoante, tem um som igual a dessa vogal, que é a vogal I. E que consoante é essa? O Y. Tá? Então, leyendo, né? Que é a nova forma. Eu tenho a quebra da sequência das 3 vogais. Agora não tem problema nenhum. Tenho aqui, ó, 2 vogais separadas por uma consoante, porém sonoramente eu mantenho leyendo, né? E aí, de novo, dependendo da região que você for, do país que você for, você pode ter aqui legendo, lexendo, mas países que usem o Y, o Y com som de I, manteve o som, porém não feriu a escrita, tá? Então, atenção, verbos terminados, quando eu tiro a terminação do infinitivo, se a última letra é uma vogal, eu vou trocar o iendo por iendo com I e iendo com Y. Ah, mas e mesmo se tivesse verbo na primeira conjugação, terminado em AR, nesse caso, terminando a raiz com A, teria problema? Problema nenhum, tá? Por quê? A terminação dos verbos terminados em AR é ando, no meio iendo, tá? Bem, coloquei um outro caso aqui, tá? A palavra é construir. Construir, vou tirar a terminação, tá? IR. Mesmo caso, olha, uma vogal. Essa raiz ou esse radical está terminando com uma vogal. Nesse caso, teoricamente, né, se não houvesse problema, a escrita seria essa aqui. Construindo. Nós já vimos que não pode haver essas 3 vogais juntas. Para resolver esse problema, eu vou tirar o I e vou colocar o Y. Construir, construindo, tá? É uma pequena observação, um detalhe muito pequeno, tá? Porém muito importante. Você viu aí quando acontece, por que acontece e o que você deve fazer para resolver o problema. Tranquilo? Então, legal que nessa aula nós, né, revimos o infinitivo,
vimos o particípio e vimos também o gerúndio, né? Eu coloquei tudo já num grupo só para que nós revíssemos alguns e aprendêssemos outros. Meu próximo tópico. Vou falar de adjetivo possessivo, tá? Muito tranquilo também. Eu pessoalmente acho mais fácil do que em português. Vou explicar o porquê. Adjetivo possessivo, né? Uma palavra como o nome diz, são adjetivos que dão a ideia de posse, de pertencimento. Nós temos aqui dividido, né? Singular, masculino e feminino, e o plural, masculino e feminino, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo singular todo e depois eu vou passar para o plural todo. Em português, você tem adjetivos possessivos diferentes no masculino e no feminino. Exemplo, referentes à primeira pessoa, eu tenho meu para masculino, só estou falando de singular agora, tá? Para masculino e minha para o feminino. Eu tenho teu para masculino e tua para feminino. Seu para masculino e sua para feminino. E por aí vai. Em espanhol, dos 6 que nós temos, 4 são iguais. A mesma escrita, seja em português, seja no masculino, seja no feminino, tá? Eu tenho aqui, ó, mi, tu, e por favor, relembrando, esse tu aqui, ó, sem acento, porque existe um tu com acento que é o pronome pessoal, tu, né? Eu, tu, ele, então por favor não confundir. Então, tu, su, pessoal, eu vou pular aqui rapidinho, hein? Vou vir para o último aqui, ó, su e su, tá? Bem, eu falei que dos 6, 4 eram iguais e 2 não. Bem, são os referentes a nosotros e a vosotros. Esses 2 casos aqui são únicos onde eu tenho masculino diferente do feminino. No masculino do nosotros eu tenho nuestro, no feminino nuestra. No vosotros, masculino vuestro, feminino vuestra. Bem, quando é que eu vou empregar isso numa frase? Com a ideia de posse mesmo, tá? Esta es mi mochila. Mi, nesse caso, mochila como é um substantivo feminino, a tradução para o português seria minha, tá? Esta é minha mochila. Aquele é su coche. Aquele é seu carro, tá? Então, a mesma ideia que era o português. Este es nuestro hermano. Esse é o nosso irmão. A ideia é a mesma, tá? Ideia de pertencimento. Vamos para o plural agora. No plural, também dos 6, eu tenho 4 que são iguais, comparando masculino com feminino. São eles, mis e mis, tus e tus, sus e sus. Então eu tenho meus e minhas, teus e tuas, seus e suas. Você já viu que é mais fácil em português, tá? Vou pular de novo, tá? Sus e sus, seus e suas, tá? E os 2 diferentes, assim como eu tenho no singular. Nuestros e nuestras, nossos e nossas, vuestros e vuestras, vossos e vossas. Então eu tenho, por exemplo, mis hijos estão ali. Meus filhos estão ali. Mis gomas são estas. Minhas borrachas são essas. Nuestros hermanos estão em Argentina. Então, nossos irmãos estão na Argentina. E por aí vai, tá? Então, a ideia é igual ao do português, ideia de pertencimento, né? Teoricamente, é aquela ideia de posse. Normalmente a gente usa, né, meu, minha, teu, tua, ideia de posse mesmo. Em alguns casos não é realmente posse, né? Mas a ideia de pertencimento. Minha mãe não é minha posse, mas é a ideia mais ou menos de pertencimento. Tranquilo? Então, como eu falei, para mim, eu acho mais fácil do que português, porque português você tem que guardar um pro masculino, um pro feminino. E por aí vai. Tanto no singular como no plural. Já em espanhol não, ó. Se nós formos ver numa mesma linha, eu tenho mi, mis, tu, tus, su, sus, sus. Vou na onda. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, ó. Só acrescentei o S,
tá? Assim como eu fiz nos outros. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Su, sus, sus. Tá? Tranquilo. Bem, próximo tópico. Exemplos. Marina es mi hermana. Nuestro amigo Javier nació en Chile. Sus libros están en la mochila blanca. E tus ojos são muito lindos. Ok? Então, exemplos aqui do que nós acabamos de ver. Nada tem de diferente, nada tem de difícil. Só preste atenção no seguinte, tá? Sempre vai concordar com o substantivo que está atrelado, tá? Se hermana tá no feminino, aqui teoricamente como mi é igual para feminino e masculino, tá ok. Porém, hermana está no singular, então eu tenho que estar com ele no singular também. Se, por exemplo, aqui, nesse terceiro exemplo, está no plural, então ele vai ter que estar no plural também. Se está no plural, plural. Se está no singular, singular. E aqui, ó, se é masculino, masculino, tá? Então, teoricamente, eu tenho que tomar cuidado com nuestro, nuestra, nuestros e nuestras, porque além do plural, existe a troca, né, a diferença entre masculino e feminino. Beleza? Próximo e agora de novo, tá? Tempo verbal. Pessoal, nós vimos hoje pretérito perfeito, né? Passado, tranquilão. Pretérito pluscomperfeito, também passado, né? Lembrando, duas ações, ambas no passado, uma anterior, uma mais velha que a outra. E hoje nós vamos ver o futuro, tá? Nós estamos aí acabando o modo o modo verbal e vamos passar para o outro. Nós vamos terminar o indicativo e vamos passar para o subjuntivo, tá? Um dos últimos que nós veremos é o futuro. Ainda tem mais alguns, mas próxima etapa a gente acaba e a gente já passa para o subjuntivo provavelmente. Bem, futuro, simples ou imperfeito, tá? Eu gosto sempre de colocar os dois, porque em livros eu encontro as duas nomenclaturas diferentes, já encontrei em provas, tá? Até prova relacionada pro magistério, provas com duas nomenclaturas, com uma das duas nomenclaturas. E muita gente errando questão por desconhecer a nomenclatura, tá? Um exemplo é o pretérito perfeito simples. Em espanhol tem pretérito perfeito simple ou indefinido. Quando colocou pretérito indefinido, muita gente desconhecia essa nomenclatura. Então, como eu não quero que isso ocorra com você, tá? Apesar de achar que, né, não vão usar esse artifício, mas, enfim, como eu já falei, não sei quem é que faz a prova, o que pensa, coloquei para vocês dois, tá? Futuro simples ou imperfeito, que é o nosso futuro do presente, tá? Nosso futuro do presente. Na próxima aula, nós vamos ver o futuro do pretérito, que é diferente da nomenclatura. Em espanhol é condicional, tá? Por enquanto, vamos deixar isso suspenso. Eu quero que você preste atenção aqui. Futuro imperfeito, tá? É o nosso futuro do presente. Então, vamos lá. Expressa uma ação posterior, ou seja, depois, ao momento em que se fala. Então, quando eu falo de futuro, obviamente, eu falo de um tempo que ainda não aconteceu. É uma ação, é um tempo posterior ao momento que eu estou falando agora. Exemplo, estou aqui, né, com vocês, dando aula, e, por exemplo, eu vou para minha casa. Vou para minha casa não é agora, não é no momento presente. É daqui a um determinado tempo, sejam minutos, sejam horas, tá? Então, é um momento posterior ao momento agora. O momento agora, teoricamente, é o presente, né? Vamos lembrar que a gente viu no pretérito perfeito composto. Quando a gente fala de hoje, tem aquela ideia que o dia ainda não acabou, então a ação, né, um tempo que começou no passado, ele pode estar invadindo o presente, mas futuro não tem erro. É uma ação um tempo que ainda não chegou, que ainda não começou, tá? Então eu tenho aqui de exemplo: Nosotras viajaremos em avión. Já vou explicar, tá? Aqui eu coloquei o exemplo antes da explicação do verbo em si, porque a explicação do verbo é muito tranquila também, você vai concordar comigo, tá? Você pode estar pensando, pô, para você tudo é tranquilo. Não, para mim não é tudo tranquilo, mas como eu falei para vocês,
eu fui um aluno como você está sendo agora aí, tive as mesmas dificuldades que você e quem sabe mais do que você, por quê? Tenho uma memória péssima, então não guardo muita coisa. Então o que eu guardei, que eu sei hoje, primeiro, estudar. Né? Não tem outro caminho, estudar. E outro porque eu consegui encontrar ali artifícios de fazer com que aquela matéria ficasse mais fácil para mim. Então eu tenho aqui, ó, nosotras viajaremos em avião. Se você perceber, e se nós fôssemos traduzir, esse verbo já estaria no português. Nós não viajaremos de avião. Né? O verbo não mudou nada. Aqui eu tenho, Cláudia comprará uma casa nova. Cláudia comprará uma casa nova, ó. Tá? E desculpa aqui, eu só não coloquei destacado, pessoal. Eu conocerei a meus primos que vivem em Porto Rico. Eu conhecerei a meus primos, né, que vivem em Porto Rico. Bem, o que eu quero destacar aqui? Assim como nós temos aqui essa semelhança, né? E, na verdade, até traduzindo é a mesma coisa, não vai ser sempre assim. Porém, bem tranquilos, tá? Nada muito distante do que nós vemos aí no normal, tá? Vamos passar para o próximo slide. Mas a gente vai ver isso só no próximo bloco, tá?